Muitas pessoas perguntam: de onde é que nós surgimos nesse mundo? E ao longo do tempo de várias pesquisas, nossa história foi construída de pecinha em pecinha até chegarmos no vídeo de hoje. E o que seria esse vídeo, você pode estar se perguntando? Bem, hoje falaremos sobre o surgimento da humanidade, desde seus primórdios até o surgimento da escrita, ou seja, o Paleolítico e o Neolítico. Então, se você já curtiu o tema do vídeo, deixe seu like, se inscreve, compartilhe para outras pessoas, que isso ajuda muito o canal e também mais pessoas podem ver o vídeo. Então, sem mais enrolação, bora lá! Hey ho, tudo bom? Eu sou o Felipe e você é muito bem-vindo ao Café com História. Por que não começar a história da humanidade assim como qualquer outra história? Do começo. Os primeiros hominídeos, sim, hominídeos, não humanos ainda, surgiram por volta de 4 milhões de anos atrás. E eles eram chamados de hominídeos pelo bipedismo e os polegares opositores, coisa que levamos até hoje. A maior evidência desse nosso ancestral é o fóssil encontrado em 1974, apelidado de Lucy, a mais antiga Australopithecus já encontrada. E o curioso é que o nome Lucy vem da música dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, que coincidentemente estava tocando na hora da descoberta. A descoberta de Lucy foi muito importante para a ciência, porque foi com ela que descobrimos que não foi realmente no Homo erectus que ficamos eretos. Pra quem não sabe, quando a gente fica em pé, ok? Mas passando 2 milhões de anos à frente, surge o primeiro exemplar do gênero Homo, o Homo habilis. Esse nome Homo habilis vem da sua habilidade de criar ferramentas com pedras, capaz de quebrar nozes e frutas com muito mais facilidade, até porque tinha um cérebro bem maior do demais. 300 mil anos depois surge o Homo erectus. Embora Lucy e o Homo habilis já andassem em pé, o Homo erectus foi o ser que se adaptou por completo dessa forma, tendo braços mais longos se adaptaram à nova estatura. Também podemos considerar o Homo erectus um elo-chave na evolução humana, porque foi graças a ele que descobrimos o tão aclamado fogo. Tá, e que um monte de graveto incendiado pode ter tão importante assim? Muita importância. O fogo foi essencial para a caça e aquecimento durante a noite, sem contar que também espantava os animais ao redor, até porque o homem viveu na megafauna do Pleistoceno, onde víamos desde crocodilos gigantescos até o famoso tigre dente de sabre. Outra coisa muito importante que o fogo proporcionou à espécie humana foi a saída da África, porque agora poderíamos ir para regiões mais frias sem nenhum problema. Agora indo para 300 mil anos atrás, vemos a nossa demo do que somos hoje. O Homo sapiens sapiens surge como uma espécie dominante em todo lugar que passava. Graças ao domínio do fogo, de armas e de roupas, poderíamos nos adaptar rapidamente a qualquer lugar que irmos, independente do quão quentes ou frios eram. Porém, o Homo sapiens não viveu sozinho nessa época. Ele tinha uma espécie de irmão brigão, que era o Homo sapiens neanderthalensis, ou para os mais íntimos, só Neandertal mesmo. Os Neandertais viveram no que hoje a gente conhece como Europa, mas também em umas partes da Turquia, Oriente Médio e também na Ásia. Um costume neandertal que trazemos até hoje é a cultura de enterrar nossos mortos em sinal de respeito. Porém, eles não viveram tanto como os Homo sapiens sapiens. Por causa do seu porte físico maior e lento, eles gradualmente foram desaparecendo, ou morrendo, ou se misturando com os sapiens sapiens. Foi graças a essa mistura que alguns genes neandertais perduram até hoje em nós. Mas como que eu vou saber se eu tenho algum gene neandertal? Preciso fazer um teste de DNA? Bem, até mais simples do que parece. Mas antes, tem uma pequena pergunta pra você. Você por acaso é ruivo ou ruiva? Se sim, parabéns, você possui genes neandertais relativamente raros, podendo compor de 1 a 2% da população mundial. Tá, chegamos à parte em que o Homo sapiens sapiens é o único do gênero Homo a dominar a Terra. Mas como que eles viviam? É isso que vamos falar agora. A primeira era da pré-história humana é conhecida como Paleolítico, ou período da pedra lascada, onde machados e pedras pontudas amarradas a varas de madeira faziam o ser humano pré-histórico uma arma imbatível para a época. Mas nem só de armas vivia um homem. As ferramentas como machados, lanças, arcos e anzóis foram essenciais para a garantia da sobrevivência da nossa espécie, já que éramos caçadores-coletores e nômades, ou seja, não nos mantínhamos no mesmo lugar, e quando acabava recursos, a gente tinha que sair para procurar mais. Assim como você migra para o mercado para comprar mais coisas. Você conhece música? Bem, acredito que curta ou goste de algum estilo musical. Mas você sabe que desde essa época já existiam os primeiros resquícios do que hoje conheceríamos como música? A música nessa época era muito usada para celebrações de caça, celebrações de colheitas, ou até mesmo pedidos a deuses. Mas assim como usavam a música para representar o divino, eles também usavam as esculturas para representá-los, que juntamente com os instrumentos decoravam as celebrações. Avançando mais um pouco na nossa linha temporal, chegamos na Grande Migração, onde nós saímos do nosso ponto zero na África e nos dispomos a viajar grandes distâncias atrás de alimento e água. Mas tá, como que eles conseguiram atravessar mares e oceanos sem barcos? Por grande coincidência que até ajudou muito, o nosso planeta vivia na época a Era do Gelo.
Não essa. Essa era do gelo. Que por causa do grande resfriamento congelou o oceano de maneira que podíamos atravessar a pé a grandes distâncias. Tanto que foi graças ao congelamento do Estreito de Bering que os nossos ancestrais chegaram às Américas, onde se instauraram grandes populações, impérios como os Incas, os Maias, os Aztecas, mas isso é assunto para outro vídeo. Durante esses grandes passeios que o ser humano dava pela Terra, nós entramos em mais uma era, o Neolítico, que também era conhecido como o período da Pedra Polida. Esse período para a humanidade foi tão essencial quanto o Paleolítico, pois nele começamos a ter os primeiros conceitos de civilização. A civilização humana teve o primeiro pontapé inicial quando deixamos de caçar e coletar para plantar e criar. Esse processo teve o nome de Revolução Agrícola, ou Revolução Neolítica, seja como você queira chamar. Com essa técnica de plantio inventada e aprimorada, os agricultores da época começaram a gerar excedentes, que eram plantios que sobravam e que poderiam alimentar a população fora da época das colheitas. Nessa era, além de domesticarmos as plantas, plantando-as, nós começamos a domesticar os animais, como cabras, carneiros e porcos, que nos davam leite, lã e carne, respectivamente. As primeiras civilizações da humanidade tinham um sistema político baseado no monarquismo, ou seja, reis e rainhas, que comandavam a população pelo direito divino. Basicamente, Sou rei porque Deus quis. o conhecimento nessa época era muito baseado na astronomia e na matemática, tanto que os primeiros calendários foram criados para saberem as melhores épocas de plantio, porém a tradição, os costumes eram orais, não existia a escrita para populações mais baixas. A escrita foi outro grande salto para a evolução da humanidade, porque foi a partir dela que conseguimos registrar nossa história de forma completa para que próximas gerações possam saber e estudar sobre o nosso passado e nossa vida nele. E a partir da escrita nós entramos numa nova era. Não estamos mais na pré-história, nós começamos já a nossa história registrada. Ou seja, fica um vídeo por aqui. Muito obrigado por ficar até aqui, espero que tenham gostado. Compartilhe o vídeo para outras pessoas que gostam do tema de história e se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo, beleza? Muito obrigado e fui!